Gente, a gente vai seguir aqui a política externa brasileira diante dos israelenses e palestinos é há anos de defesa da existência de dois estados independentes. O Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer o Estado de Israel em 1948. Quanto aos palestinos, o diálogo amistoso teve início em 1975. A gente vai ver mais sobre esse cenário na reportagem da Luciana Amaral. Historicamente, a diplomacia brasileira é pragmática e defende a existência de dois estados soberanos e independentes, o de Israel, criado em 1948, e o da Palestina, que ainda busca a soberania plena. O Itamaraty busca sempre manter bons laços diplomáticos com ambos os lados e obedecer às resoluções da Organização das Nações Unidas, a ONU. Isso até pela estratégia econômica da região e pelas comunidades significativas de árabes e judeus aqui no país. Um marco importante da política externa brasileira foi quando o diplomata gaúcho Oswaldo Aranha presidiu a Assembleia Geral da ONU, que decidiu, em 1947, pela partilha da Palestina entre um Estado judeu e outro árabe. O diplomata Sérgio Eduardo Moreira Lima, que foi embaixador do Brasil em Israel e na Palestina, conta que, até hoje, o nome de Oswaldo Aranha é lembrado pelos israelenses. Quando se comemora a independência de Israel, você, no período que eu estava lá, na rádio, você ainda ouvia a voz de Oswaldo Aranha anunciando o resultado da partilha da Palestina. Então, você tem edifícios, Oswaldo Aranha, você tem ruas, Oswaldo Aranha. O Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer o Estado de Israel. Já as relações com a Palestina foram estabelecidas em 1975. Moreira Lima considera que o Brasil tem um legado pela solução pacífica de conflitos que remonta desde a formação territorial do país. Mesmo assim, ele reforça que o Brasil não é necessariamente um mediador natural do conflito entre Israel e Palestina. O Brasil não é candidato, nunca foi candidato a ser mediador, mas o Brasil, ele inspira respeito. Uma tentativa de guinada de rumo aconteceu no governo de Jair Bolsonaro, com a ideia de mudar a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Bolsonaro acabou recuando após pressões de vários setores, como do agronegócio. Em 2019, Bolsonaro visitou o Muro das Lamentações em Jerusalém, ao lado do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Foi visto como algo inédito, já que as autoridades costumam ir ao local desacompanhadas de figuras israelenses ou palestinas, isso para não desrespeitar qualquer lado. No governo Lula, o Brasil voltou a ter um posicionamento mais firme em prol da existência dos dois estados. O Itamaraty condenou os ataques do Hamas a Israel e pede a retomada das negociações de paz. A polarização quanto à guerra já chegou ao Congresso Nacional. Os parlamentares, claro, têm condenado toda a situação, mas o que a gente vê são divergências em como lidar com o conflito. A base governista vai mais numa direção de defender a existência de dois estados independentes, o de Israel e o da Palestina, como é o posicionamento histórico do Brasil, enquanto os deputados de oposição costumam se focar mais na causa israelense. O deputado Coronel Telhada, de oposição ao governo Lula, cobra uma condenação mais enfática do presidente da República e de deputados da esquerda contra o Hamas. Eu entendo que se fosse uma guerra convencional entre a Palestina e Israel, tudo bem você até tentar acalmar, ver um dos lados, tentar chegar num acordo na situação. Mas nesse caso não é uma guerra convencional, é um ataque terrorista. A deputada Jandira Fegali, da base governista, ressalta a morte de civis inocentes de ambos os lados e afirma que o parlamento deve se concentrar em defender um cessar-fogo. Então é importante que a gente aqui construa uma posição de defesa da paz, do cessar-fogo e o respeito aos dois estados, que são o Estado de Israel e o Estado da Palestina.